Presidente, eu quero aqui cumprimentar a todos, deputados, servidores da Casa, deputado Marcelo Freixo, oportunidade em que subo aqui à tribuna, após a fala do deputado Marcelo Freixo, para agora, no momento em que ele vem à tribuna, para dar satisfação à população do Estado do Rio de Janeiro, e de uma forma particular à população de Campos dos Goytacazes. Eu quero dizer, deputado, que eu tenho um profundo respeito por Vossa Excelência, o senhor sabe disso. E que eu, às vezes, me sentia, assim, constrangido de, às vezes, subir aqui à tribuna e cobrar, porque sei que o senhor é uma pessoa comprometida com as causas dos direitos humanos. Mas a minha evidência, o senhor, Vossa Excelência sabe, não tem nada a ver com qualquer questões de ordem política, partidária ou pessoal. A minha evidência aqui a esse caso que eu faço, as evidências que eu fiz aqui a esse caso, é porque a comunidade de Campos, eu, como uma autoridade pública que ajudei a implantar o Estatuto da Criança e do Adolescente em Campos, em vários municípios do Estado do Rio de Janeiro, em municípios de outros estados, eu saía peregrinando naquela época, fazendo palestras a convite do governo federal, à época, o Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência. Mas, sobretudo, como ser humano, eu não sou pai, eu não tive essa aventura. Mas eu fico a imaginar o pai, a mãe de família, um avô, uma avó, que em Campos dos Goytacazes é informada em 2009 da existência de uma rede de pedofilia, de denúncias de assassinato de crianças. E de 2009 até agora, nada foi concluído. Ninguém denunciado. Dormiu lá no Ministério Público de Campos dos Goytacazes este inquérito por vários anos. Depois agora traz aqui o deputado Marcelo Freixo, porque a minha assessoria me informou, eu estava acabando de chegar aqui à casa, de que esse inquérito foi parar em Caxias. O que tem a ver a comarca de Caxias no trâmite de um inquérito ou de um processo com a comarca de Campos? Quer dizer, essa situação é mais estarrecedora. E, veja bem, o silêncio do Ministério Público, mas também, deputado Marcelo Freixo, o silêncio do Ministério da Justiça, o silêncio do Magno Malta, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Pedofilia no Brasil, o silêncio das autoridades como um todo, do Conselho Tutelar de Campos. E eu falo isso do Conselho Tutelar com muito pesar, porque eu presidi a primeira eleição dos Conselhos Tutelares em Campos. Lá na origem, o Conselho Tutelar agiu, mas agora a gente não tem visto o Conselho Tutelar de Campos se pronunciar. Então, eu vejo o seguinte: o que tem? Eu não tenho conhecimento dos dados que estão nesse procedimento, porque as notícias que vieram é de extorsão, é de pedofilia, é de assassinato de criança, diversos crimes. Mas a única coisa que ficou evidenciada foi a omissão de diversas autoridades. Então, o senhor faz bem ao vir a essa tribuna, e peço aqui
encarecidamente, como hoje pedi aqui a deputada Clarissa Garotin, vamos nos unir, nós todos, para a gente fazer valer. Veja bem, juiz após juiz vem dando por impedido e agora já está, me parece, numa comarca tabelar em São João da Barra. Que vergonha! Que vergonha! O sangue dessas crianças clama aos céus. O grito dos seus pais desesperados brada aos céus e clamam por justiça também. Deputado Marcelo Freixo. Deputado Roberto Henriques, Vossa Excelência sabe do respeito que também tenho por Vossa Excelência e a relação é franca sempre, como é bom que seja. Eu quero fazer uma proposta. Primeiro que a Comissão de Direitos Humanos só tomou conhecimento desse caso, não em 2009, mas em 2013. Né? A audiência pública que realizamos foi em 2013. Não foi em 2009, foi quando esse assunto se tornou público em Campos. Mas aqui, só para que isso fique claro, na Comissão de Direitos Humanos aqui da Casa, nós tomamos conhecimento em 2013, que foi quando fizemos a audiência pública e de lá para cá não deixamos mais de trabalhar no caso. O problema é que está na mão do Poder Judiciário, e que são 17 juízes. Essa informação que dei do Ministério Público, que tinha parado em Caxias, é verdade. E a gente descobriu porque a Comissão de Direitos Humanos acionou o Ministério Público e eu fui cobrar pessoalmente o que tinha acontecido. Porque tem interesses nebulosos nesse caso. Tem grandes autoridades da política local envolvidas nesse crime. Grandes autoridades. Não sei se a gente vai conseguir a união toda de parlamentares dessa casa a partir do momento que os nomes foram revelados. Mas os crimes são graves. Graves. E a gente tem que realmente acompanhar e denunciar, que é o que a gente está fazendo. Eu queria fazer uma proposta para que a gente possa não ficar aqui num problema que é menor. Verdade. Né? O problema maior é o caso. Eu acho que tem que sair um grupo grande de deputados dessa casa e a presidente do Tribunal de Justiça e questionar o Tribunal de Justiça, que é onde não anda, o que está acontecendo. Porque anteontem foi para o juiz de São João da Barra, que ainda não analisou o caso. E pode ser o 18º a não aceitar. Então temos que ir ao Tribunal de Justiça e exigir que o Tribunal de Justiça dê uma resposta à sociedade, não só campista, porque o crime é tão grave, que a sociedade brasileira. Está falando de um crime de uma rede de pedofilia. Né? É disso que a gente está dizendo. Então, eu acho que a gente tem que ir, eu me coloco à disposição, para, no início da semana que vem, irmos a presidente do Tribunal de Justiça e tratar do caso, para que o Poder Judiciário se posicione. Porque não é possível 17 juízes não terem a coragem de tomar essa decisão. Muito obrigado, deputado. Eu quero, inclusive, agradecer a vinda do senhor à tribuna, entendeu como? E a gente se comunicar mais, né? Eu enviei alguns ofícios à comissão, não recebi resposta, talvez por isso que me levou a vir à tribuna para fazer aqui essa cobrança a todas as autoridades. Então, presidente, para finalizar, o senhor vê como que é assustador. Olha só. A comarca tabelar de São João da Barra recebe, para, segundo o deputado Marcelo Freixo, que traz essa informação, para seja talvez o 18º juiz. Esperamos que esse juiz possa dirigir esse procedimento. Quero aqui fazer uma ressalva. No âmbito do Ministério Público, ressalvar a diligência e o cumprimento do dever da promotora Renata Felisberto. Fazer essa ressalva, para não sermos injustos com ninguém. Mas, ficar lá, desde 2009, um caso desse, e não ter qualquer tipo de conclusão, ora, isso é um assinte à criança que goza de primazia junto às leis? É um assinte e é tratar com menoscabo a vida humana, como se morrer alguém por assassinato, por ato violento, for algo corriqueiro. Então, é hora, e quero aqui
de cá também, cobrar as autoridades de Campos dos Goytacazes, presidente da Câmara, vereadores da Câmara Municipal, a prefeita Rosinha Garotinho, que nós, as autoridades constituídas, e sugiro, deputado Marcelo Freixo, sugiro para que não seja nada de pessoal, mas sim institucional, que nós convidemos, poderemos até assinar em conjunto um expediente e remetermos a todos os vereadores de Campos, ao presidente da Câmara, ao vice-prefeito e também à prefeita Rosinha Garotinho. Tratarmos isso de forma institucional. Então, o senhor, por favor, tão logo o senhor tiver audiência marcada pela Comissão de Direitos Humanos com o presidente do tribunal, a presidência do Tribunal de Justiça, Vossa Excelência me comunica que aí nós vamos assinar em conjunto, eu e o senhor, chamando, convidando, para que nesta audiência com o presidente do tribunal, nós possamos chamar os prefeitos, podemos chamar e dar até uma oportunidade ao Conselho Tutelar de Campos, para tentarmos resgatar a dignidade dessa instituição, como também chamarmos o Conselho de Direitos do município de Campos, que também a gente não ouve o Conselho dizer nada, absolutamente nada. Então, vamos encorajar aqueles que até aqui não se encorajaram, para que eles possam se somar a nós e a gente cobrar uma saída. E digo, deputado Marcelo Freixo, eu estava propenso a propor uma CPI aqui na casa, mas como se trata de um ano eleitoral e poderiam interpretar aqui, quem me conhece de uma maneira pessoal e particular, sabe que eu jamais faria qualquer tipo de uso desse caso para me projetar. Não preciso disso, graças a Deus. Então, eu tive essa cautela. Mas caso lá as coisas não andem no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, vamos, ato contínuo, deputado, queria pedir isso a Vossa Excelência, vamos encaminhar o caso lá a Brasília, ao Conselho Nacional de Justiça, pedir as providências do Conselho Nacional de Justiça, para que aí sim esse caso seja resolvido. Por quê? O que veio à tona são informações de assassinato. Quem que morreu? Onde estão esses corpos? Onde estão os pais dessas crianças? Não sabemos. Depois, extorsão. Quem que extorquiu? Quem que foi extorquido? Então, nós precisamos saber. A população de Campos clama por isso. A impunidade campeia quando as autoridades fecham os olhos e se omitem. Por isso, nós queremos que a justiça se pronuncie e que esse silêncio dos juízes de Campos na realidade, um indicativo de que existe, como o senhor bem disse aqui, pessoas influentes que possam estar nesse processo. Mas me cabe então uma pergunta: o porquê? Quais são as justificativas que esses juízes deram para os seus respectivos impedimentos? Quais são elas? Entendeu? Porque, da mesma forma como Giordano Bruno estava para os seus inquisidores, e quando ele disse para a justiça, à época, para
a Inquisição à época, para os juízes da Inquisição, Giordano Bruno disse: os senhores estão com medo de prolatar a sentença? Eu não tenho medo algum de ouvi-la. Então, esperamos que a justiça não tenha medo de prolatar a sentença contra os culpados deste caso. Por quê? Olha, é incompreensível, senhor presidente, vir à tona notícias pavorosas como essas e nada ser apurado, como se nada tivesse acontecido. Presidente, muito obrigado. Deputado Marcelo Freixo, muito obrigado. Foi oportuna. Eu esperava essa vinda do senhor à tribuna. Muito obrigado, parabéns. Vamos juntos, de mãos dadas como autoridades públicas, e nos somarmos às outras autoridades e institucionalmente cobrarmos a apuração e a definição desse caso denominada Minas de Guarulhos. Para quê? Como disse bem o jornalista Fernando Leite Fernandes, que foi deputado nesta casa, lá em Campos dos Goitacazes, no seu blog, quando ele disse: esse caso Minas de Guarulhos está correndo o risco de virar uma lenda urbana. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos.